Amadas irmãs, amados irmãos, a todos muito boa tarde, no amor, na paz, na responsabilidade e na luz. Há 2000 anos chegou-nos o Messias, o Cristo. Ele vinha para instaurar o plano divino na Terra. Não o instalou. E todos sabemos o que é que ele viveu e como é que ele desencarnou. Os homens não estavam prontos, muito menos os sacerdotes. Naquele tempo havia um templo, que era aquilo que o próprio Cristo era. Caminho. Nesse caminho havia a verdade e a vida. Mas os homens não entenderam assim. Ao longo de 21 séculos, nomeadamente a partir do século IV, tudo descambou. Porque um capelino, um exilado de Capela, chamado Constantino, era imperador romano e depois de ter assassinado 45 mil cristãos, pensou que não tinha como vencê-los. Vai daí, criou o Concílio de Niceia, onde ouviu toda a gente. Todo mundo falou. E no fim falou ele. Falou para dizer que iria nascer uma nova igreja. A igreja do Império Romano. Não a do Cristo, lá na Palestina, mas em Roma. A igreja dele. E disse que ela iria chamar-se Igreja Católica Apostólica Romana. E ainda assim é, hoje em dia, para triste memória. Tudo foi adulterado. O mandamento novo que o Cristo deixou jamais foi cumprido. Jamais existiu. Nunca mais houve amor ao próximo. Se até ali não havia, porque não havia templo, com o caminho começaram as coisas a endireitarem-se, mas no século IV tudo foi abaixo. Porque Constantino, por decreto imperial, proibiu que houvesse outra igreja, outro templo, outra seita, etc, etc, etc. O caminho morreu no século IV. O Cristo foi adulterado a partir do século IV. Nunca mais aconteceu o Cristo em lado nenhum. A igreja de Constantino espalhou-se. Criou filiais em todo o mundo. O termo certo não é filial. O termo certo é extensão. Começaram a surgir extensões da igreja de Constantino por toda a parte. Estiveram a abençoar à sua maneira as descobertas. Há 500 anos.
Inventaram um Jesus, inventaram um Deus e foram para lá missionar à maneira deles. O seu atual primeiro responsável em África, em 2017, falando do caminho para a cruz, disse que isto é a história do fracasso de Deus. Esta afirmação, esta blasfémia, é a razão desta igreja ir embora. E eu direi, quanto mais rápido for, melhor. Compreenderam? Compreenderam? Há 2000 anos havia um templo, uma casa, onde eles se reuniam para ajudar o povo na cura, na alimentação e na doutrina. Falando-se de Deus, falando-se de Jesus, os apóstolos tinham sido beneficiados com a vinda do Divino Espírito Santo, como disseram, e todos eles tornaram-se médiuns muito significativos, podendo ver o além, ou podendo ter do além e da vida que há no além mais conhecimento do que um simples leigo. Eu quero dizer que eu estive nessa reunião. O Pentecostes, sim, eu estive lá. Não com este corpo, com o corpo que tive há 2000 anos. Eu estive lá. Eu estive lá. O Cristo foi morto. Ele escolheu a cruz? Sim, ele escolheu a cruz. Para dar o exemplo do caminho do meio, da humildade, do abandono, do desapego. Sofreu muito, sofreu. O primeiro castigo que Pôncio Pilatos lhe deu foi ser chicoteado. Regra geral seriam 25 chicotadas. Ele levou 85. E por maldade, os guardas puseram pontas de aço no final dos cordões do chicote para que cortassem as costas do Cristo. Portanto, ele saiu da mão desses carrascos mais morto que vivo. Deixou apóstolos, sim, mas os apóstolos seguiam a Moisés. E ele queixa-se nas suas cartas de que os apóstolos, apesar de tudo, fizeram o que puderam, misturando Moisés com Cristo e Cristo com Moisés. A Igreja de Roma é judaico-cristã. Está tudo dito. O pai começou a ver que tudo descambava, mas não podia violar o livre-arbítrio de ninguém e deixou o tempo correr. Vieram muitas extensões da Igreja de Roma, começaram a vir outras igrejas por via das divisões que se foram criando, e neste momento temos mais de 30.000 igrejas cristãs. É uma confusão, é uma confusão. O homem é uma confusão. Então, aproximava-se o tempo da Terra viver a sua ascensão à quinta dimensão. E aí era preciso escolher o trigo do joio e o joio do trigo, como está a acontecer. Entretanto, há 166 anos, fará no dia 30, 167, que era dito
em Paris que as religiões iriam desaparecer. E que, a partir desse momento, Allan Kardec, o Sr. Professor Réveil, teria como missão reconstruir aquilo que tinha sido demolido. Não é em cima do joelho que Deus escreve, não. Deus escreve com muitos anos de antecedência. O que hoje estamos a fazer e a viver foi dito há 166 anos. É preciso saber esperar? Sim. É preciso compreender e saber esperar. Nos anos 80, em Coimbra, num centro espírita, um amigo, aluno do mestrado em Direito na Universidade, foi comigo a esse centro espírita, não sendo ele espírita, mas foi comigo. Ele foi comigo. E ficou na mesa. Sentou-se na mesa conosco. E foi através dele, porque ele é médium de incorporação, foi através dele que eu recebi a visita de um amigo do mundo espiritual, Dr. Augusto Teixeira de Freitas, o grande civilista do século XIX do Brasil, que me cumprimentou chamando-me amigo e condiscípulo, Otílio. E quando eu lhe ia a responder que eu não me chamava Otílio, ele interrompeu-me e disse: eu sei, seu Álvaro, você é ele reencarnado. Aí eu calei. Dr. Augusto Teixeira de Freitas. Portanto, ele disse que eu tinha sido juiz criminalista. E ele tinha ido para o cível e eu tinha ficado no crime, como juiz. Só que eu sei que eu era a reencarnação de alguém. Hoje sei que o Otílio era a reencarnação de alguém. De alguém que viera para fazer qualquer coisa e que não fez. Ao ter ido para direito e para juiz, não fez aquilo que devia ter feito. Por isso é que o Cristo me disse em Coimbra: ai de ti que não cumpres. Não é que me estivesse a retirar o livre-arbítrio, não. Estava só a avisar-me que eu, mais uma vez, estava de novo em direito. E iria outra vez ser juiz. E voltaria a falhar. Foi a isso que ele falou, foi por isso que ele falou, sem me dizer porquê. Ele deixou que eu fosse à procura da rolha. E eu procurei a rolha e encontrei-a. Entretanto, tinha eu acabado de fazer 6 anos, quando o Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, respondendo a um repórter de São Paulo, afirmou que viria uma religião cósmica, nascida do cristianismo redivivo e do novo espiritismo. Essa entrevista chegou-me às minhas mãos, enviada por alguém que eu não conheço. Eu tinha de a ter? Tinha. Eu tinha de a receber? Sim. Eu tenho-a? Sim, eu tenho-a. Portanto, houve um Otílio, juiz de direito, que foi a minha última encarnação. Dita e provada pelo grande astrólogo brasileiro Zanon Melo. Zanon Melo. Este Zanon Melo, quando eu fui por ele e levado a mestre em Reiki, eu perguntei-lhe: mestre, eu vou ter algum nome específico? E ele disse: sim, mas não sou eu que lhe dou, são os seus guias, esteja atento. Quando eu recebi esse nome, falei com ele, falei com ele e disse: mestre, já chegou o meu nome. Qual é? E eu disse-lhe qual era. E ele disse: parabéns, não podia ser outro.
Tem Cristo e anjo no seu nome. Mais 2 letras de anjo foi o seu nome no tempo de Cristo. Passado algum tempo, eu comprei Vida de Jesus, ditada por ele mesmo. Vi a narrativa de Pedro e concluí que de facto eu era esse e o Zanon tinha dito que eu fora no tempo do Cristo. O Divino Mestre veio falar comigo em Coimbra muitas vezes, ao sábado. Muito me disse. E o dia disse-me: a missão que te trouxe à Terra desta vez, não fui eu que te dei, foi o Pai. Estás ao serviço do Pai e ai de ti que não cumpras. Ele sabia que eu era aluno de Direito. Ele sabia que eu queria ser juiz de Direito. Ele sabia. Ele sabe de tudo. Ele sabia que eu tinha falhado, como Otílio. Ele sabia, ele sabe de tudo. E avisa. E vai avisando, sem impedir nenhum livre-arbítrio. Ele apenas avisa que o sumário da lição está errado, ou está certo, depende. Há 2000 anos ouvia-se o Cristo e depois ouvia-se os apóstolos. Entretanto, o Cristo promete a esta triste humanidade que o Pai iria enviar um novo Consolador que de tudo nos iria falar, até mesmo daquilo que ele não podia falar no seu tempo. E pelo nosso atraso, demorou 19 séculos e meio a que esse novo Consolador chegasse, através da obra do insigne professor Hipólito Léon Desarrevai, mais conhecido pelo seu pseudónimo de Allan Kardec. Allan Kardec foi escolhido no século XVIII pelo Senhor Jesus para vir no século XIX e ser ele o codificador da doutrina espírita, que ele batizou de Espiritismo. Mas hoje sabemos que o Senhor Jesus opta pela palavra espiritualidade. Nem a palavra doutrina ele quer ouvir. Kardec veio e aos 50 anos de idade ouviu falar nas mesas girantes, lá em Paris, em França, e foi ver, e começou aí a sua missão. Até 1869, quando o seu aneurisma arrebentou e ele cai fulminado no chão, morto. Deixou a obra, sim. Obra que seria o novo Consolador prometido pelo Cristo. Sim, seria e é. Mas a Igreja de Constantino depressa excomungou a obra de Kardec. Não lhe interessava esse novo Consolador. Por isso é que ontem alguém me pediu para eu apagar uma mensagem que eu deixei no seu Facebook. Eu já apaguei. Não voltarei mais a essa irmã com coisa nenhuma. Hoje em dia, volta-se a excomungar a verdade do Cristo. Tudo bem, é com cada um, não é comigo. O Divino Mestre disse-me, por ter empatia, na rua Tenente Valadinho da cidade de Coimbra, que me preparasse eu, porque iria reconstruir o templo. E a minha pergunta foi, como se chamou? O caminho. Eu entendi. Só que eu ainda não conhecia obras póstumas de Kardec. Só agora é que posso dizer que aquilo que o Senhor Jesus me disse, quer através da médium, quer através da telepatia, confirmou.
ou confirmou-me o que se passou em Paris no dia 30 de abril de 1856, em casa do Sr. Rostand, onde foi dito a Kardec que ele seria obreiro que iria reconstruir o que fora demolido. Foi o próprio Senhor Jesus que veio dizer ao alvo de Jesus: prepara-te, porque vais reconstruir o templo. O que é que significa reconstruir o templo? Amando do Pai. Significa que as religiões vão ter que ir embora. Mas não é em cima do joelho. É esse o tempo. Só que eu não conhecia obras póstumas em 2007. E quando eu tinha reunido pessoas para podermos ao notário fazer a escritura definitiva da constituição do templo, eu fui com 3 pessoas ao notário. O templo tinha nascido no dia 4 de agosto de 2007. 4 de agosto de 2007, quando o nome do templo foi autorizado pelas nossas muito dignas autoridades. E nesse dia, uma irmã nossa, que eu ainda não conheço, enviou-me 6 mensagens. Uma mensagem de Bezerra de Menezes, uma mensagem de André Luiz, uma mensagem de Chico Xavier, uma mensagem de Emmanuel, uma mensagem do Senhor Jesus, Luz Planetária, considerações das Pleiades e, finalmente, uma mensagem do Pai Criador. Dia 4 de agosto de 2007. Eles aceitaram como renascida ou renascido o templo, o caminho. E vieram dizer-me, antes de eu saber, que o meu pedido tinha sido deferido. Eles souberam-no automaticamente. E vieram todos, nesse mesmo dia, dar-me os parabéns. Eles aceitaram o caminho nesse dia 4. Eles aceitaram o caminho nesse dia 4. Mas Bezerra de Menezes disse que foi uma surpresa. E outras surpresas virão aí. Só que, eu pergunto, para quem? Quem é que está com o caminho, verdadeiramente? Ontem falava-se no templo, o caminho na Palestina, seja com Jesus, seja na sua ausência com os apóstolos. No século XIX veio o Consolador por Kardec. E no século XXI vem o templo, o caminho, por Álvaro de Jesus. O sumário da lição é o mesmo. Atenção a isto. O sumário da lição é o mesmo. Mas cada vez melhorado. Cada vez mais com verdade. Porque todos os dias estamos a receber mensagens do alto. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E parece que ninguém nos escreve. E parece que ninguém pensa em nós. Porque nós não estamos a fazer nada de novo. Nós estamos a marcar passo. Nós estamos a marcar passo. Este é o problema. Daí a minha pergunta. Daí a minha pergunta que eu deixo aqui. Daí a pergunta que eu deixei aqui. E está aqui de novo. No início do texto que eu vou juntar a este áudio. Tal como aconteceu com a Igreja de Roma, vai acontecer com a Igreja do Caminho. Tem de acontecer, tem de acontecer. Extensões, 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 porque só pode haver uma sede. E a sede será em Portugal. Não sei aonde ainda, será em Portugal. Agora é no Porto, mas eu não quero que ela seja aqui. Não, eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Vamos a ver qual é a terra, qual é a cidade, para onde me vão levar. Porque ontem o Criador, Deus, falou, e falou que eu iria mudar de local. Iria ter uma nova posição, um novo propósito, em novo local. Eu espero que seja eu espero que seja, porque Ele sabe para onde é que eu quero ir. Agora, como é que vai ser? Esperem para ver. Esperem para ver. Está tudo
no nosso íntimo. Não vou alterar nada. Não posso alterar coisa nenhuma. O que eu posso é fazer renascer aquilo que, em verdade e luz, ficou deixado na Palestina há 2000 anos. Falar de Jesus não como o inventaram, mas tal como ele foi, física e divinamente, há 2000 anos. É disso que ele se queixa, quando diz que o Novo Testamento tem muito pouco dele. É por isso que ele se queixa de que a mensagem dele não passou. Não passou com as cruzadas, não passou com a Inquisição, não passou com o Santo Ofício, não passou com coisa nenhuma. Não passou com coisa nenhuma que os homens criarem, que os homens criaram, que os homens criaram. Não passou. Não passou. O amado Chico Xavier veio e continuou a obra escrita. Deixou 500 livros psicografados. 412 estão graciosamente no nosso site. Toda a obra de Kardec está graciosamente no nosso site. As cartas de Cristo estão graciosamente no nosso site. Nós não vendemos nada. Nós estamos aqui para servir, para amar, para elucidar, para ajudar, para iluminar, a que possam compreender as causas divinas, o porquê da vinda do Cristo, o porquê da lei de Deus ser amor, amor, amor ad infinitum. O amor incondicional. Posto isto, o que é que eu vou fazer a seguir? Não sei, vou pensar. Porque há muita coisa para rever, há muita coisa para escrever, há muita coisa para ler. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E até sempre. Namastê.